talvez no meio do deserto. E lá, Ele é quem guia os nossos pés. Ele é quem mostra o próximo passo a ser dado. Ele me tirou para dançar e eu fui. E eu vi que eu não estava mais sozinha. Eu dançava no vale com o meu amado. Teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Nenhuma montanha é tão alta, nenhum vale tão profundo, nenhum rio é tão largo quanto teu amor por mim. Teu amor por mim, teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Teu amor por mim, teu amor por mim, Deus, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não, não, não tem dimensão. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou, quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesma não sei. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto e quando eu mesma não sei o que sinto. Tu conheces-me. Tu sabes quando caio, quando me levanto, quando eu vou e quando volto, quando eu mesmo não sei. Tu conheces-me. Tu conheces-me. Oh, no mais profundo mar, tu és.
Teu amor por mim, teu amor por mim não tem fim, não tem fim, não. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz quem realmente sou. E diz que amar o Senhor, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, acredito. Creio sim, tudo que importa agora é o que a tua voz me diz. A minha identidade e valor só encontro em ti. Me diz que amar o Senhor, se que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, e que não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, creio sim, acredito só em mim, creio sim. Tudo que eu tenho rendo aos teus pés, a mais ninguém. Tive meus fracassos, as vitórias te darei também. Me diz que amar o Senhor, se que eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando há fraqueza em mim, e que seguro estou, se frágil me sentir, que não estou só, pois eu me
haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que usa o leão em que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o leão em que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que usa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e iniquidade.
Aleluia. Glória a Deus. Às vezes, Ele nos chama para o secreto. Às vezes, Ele nos quer sem ninguém por perto. Amém. Graça e paz, queridos. Boa noite a todos. Amém. Gostaria de ver se a imagem está ok aí, se eu estou na posição certa. Vê para mim aqui se a imagem está ok. Estou centralizado? Estou? Amém? Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. A imagem está ok? Vai precisar ligar a luz? Vai precisar ligar? Todas as luzes? Gostaria que os irmãos dessem um ok aí para nós. Amém? Eu acho que tem que centralizar mais. Ele está muito isso. Estou meio pro canto. Talvez vocês digam falar. Amém? Boa noite. Queria mandar um abraço para os nossos irmãos que estão entrando aí agora. Quer dizer para você, queridos, que esteja aí compartilhando em nome de Jesus conosco este link da igreja. E não saia daí, em nome de Jesus. Hoje nós teremos uma palavra abençoada, tá? E esteja compartilhando o link aí onde você está agora, você está assistindo ao vivo. Você pode ir lá, tá? No íconezinho, compartilhar. Não precisa abrir sala de vídeo, somente compartilha, ok? E deixa aí seu comentário, mandar um abraço, né? Já falei aqui no comentário, mas eu queria também mandar um abraço para o pastor Lindomar e para a pastora Adriana, nossos pastores e presidente, que estão em Joinville, né, que estão em tratamento de saúde e estão ali em Joinville. Mandar um abraço para os nossos pastores. Também mandar um abraço para Patrícia Barros, que nos acompanha, todos os nossos irmãos, a dona Dalila lá em Manaus, a mãe do Eliakim. Um grande abraço no seu coração, dona Dalila. Amém? Quero também desejar a todos vocês uma ótima noite, tá? Mandar um abraço para Flávia, a nossa irmã da sede. Hoje a nossa transmissão, queridos, ela está sendo unificada, tá? Nós estamos transmitindo tanto para os irmãos do Lagoinha, como também para os irmãos da sede, amém? Então hoje, prepare o seu coração, alinhe seu espírito aí, que hoje nós vamos transmitir uma mensagem do céu ao seu coração. E eu quero também deixar um grande abraço ao Eduardo, ao Alexandro, amém? A todos vocês que estão conosco aí. E não saia, não se despeça. Prometo para você que não vai demorar, tá? Mas o que Deus tem para nós nessa noite é poderoso, amém? Então fica aí o nosso início de culto, tá ok? Mandar um abraço para o meu cunhado Glauco. Mandar um abraço também para a Alessandra, a mãe do Heitor. Grande abraço. E, enfim, um abraço para todos os irmãos do Lagoinha, também para os irmãos da sede, tá bom? Queridos, aí onde você está, eu gostaria que nesse momento nós estivéssemos orando, como é de costume, nós entrarmos na presença do Senhor, orando e pedindo para que Deus esteja trazendo ao nosso coração revelação, amém? Eu acredito que há muitas lives nesses dias, mas nós que fazemos parte de um ministério, vocês que estão aí em casa que fazem parte deste rebanho, amém? Então, estejam aí alinhados com aquilo que nós estamos nesse momento ministrando ao coração de toda a igreja, amém? Então, vá lá no grupo seu, você que é líder de rede, vá lá no seu grupo e compartilha também, ok? O link do Ministério Cristão Pereira de Deus 7, esteja compartilhando, ok? Para que todos façam parte deste culto online, amém? Estejam recebendo a palavra hoje ao seu coração. Então,
Então foi me dada essa missão, através da vida do pastor Lindomar, de estar ministrando uma palavra de Deus ao seu coração, amém? Então, queridos, vamos fechar nossos olhos e vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor, nós queremos te agradecer e colocar, Senhor, diante do Senhor este culto. Nós queremos, ó Deus, neste momento, entendemos, ó Deus, que o Senhor preparou este momento e que cada vida, cada família que estiver no seu lar agora, ó Deus, ou que estiver assistindo, ó Deus, este culto online, possa nesse momento, Senhor Deus, ser tomado pela Tua palavra, pela Tua verdade e ser revelado em Seu Espírito. Amém? Queridos, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de fazer uma breve introdução daquilo que eu quero falar hoje. Amém? No momento agora eu vou parar de dar os ok, aí eu acredito que está tudo bacana, né? Então eu vou deixar nesse momento de estar dando aí os alô para os irmãos, ok? Vou dar meu último ok aqui, meu último abraço para o André Robertson, tá bom? André Robertson está aí e ele disse que esse culto vai ser sobrenatural, eu creio. Amém? Irmãos, todos nós sabemos que o que nos traz esses dias para estarmos cultuando dessa forma, para estarmos de alguma forma unindo a igreja do Senhor nesses dias, tanto a Lagoinha quanto a sede, é um fato que não é desconhecido de ninguém. Nós estamos diante de uma pandemia mundial e por isso nós estamos assim. Mas, irmãos, nós somos um povo que cremos em Deus e nós acreditamos que nesses dias as águas elas vão baixar. Nós acreditamos que as águas elas vão baixar e nós acreditamos sim em uma viva esperança no nosso Senhor Jesus Cristo, que as coisas elas vão voltar ao normal gradativamente. Mas nesses dias eu estava pensando de alguma forma como que será o nosso retorno à casa do Senhor? Como será o nosso retorno de volta às nossas atividades na igreja? E eu comecei a pensar, e de fato há uma expectativa muito grande. Esse barulho que ele diz é só interferência nas rádios que ficam por perto do microfone sem fio. Tá? Não é questão de cabo não, fica tranquilo aí que vai dar certo. Amém? Então, queridos, nesses dias eu estava pensando, eu falei, Senhor, como será o nosso retorno? Há uma expectativa muito grande que as águas abaixem, né? que as coisas comecem a ficar ao normal e que as pessoas comecem a voltar às suas atividades de trabalho e que nós comecemos a cultuarmos e dar aquele abraço gostoso ao nosso irmão. Há uma expectativa muito grande em nosso coração nesses dias. Como é que nós vamos voltar a cultuar? Como é que nós vamos voltar a estar esses dias, né, cultuando ao Senhor? Então, há quem esteja preparando aí grande churrasco, uma bela comunhão, né? Então, será que nós estamos de fato preparados para este retorno? Será que nós sabemos verdadeiramente quem nós somos nesse cenário todo, diante de tudo que está acontecendo? Será que nós já paramos para nos identificar como cristão? Existe algo que nós precisamos entender, que na nossa caminhada como cristão, existe um voo que está sendo preparado para nos levar para a eternidade, né? E há um passaporte que ele está sendo preparado por Deus, carimbado pelo Senhor Jesus, para nos dar a autorização para esse voo para a eternidade. Então, queridos, há uma necessidade de nós termos essa descoberta da nossa identidade, daquilo que nós somos em Deus. Então, quem já fez uma viagem internacional sabe que não é fácil tirar um passaporte, né? Então, nesses dias, o que está acontecendo é que Deus está preparando pessoas para o voo que nos levará à eternidade. Mas o questionamento, a interrogação minha nesse momento será que nós sabemos quem nós somos de fato em Cristo Jesus? Então, nesses dias, há pessoas com medo, há pessoas que estão achando que tudo vai se acabar, há pessoas que estão achando que é o fim,
Então, tem pessoas que estão achando, pensando até que é o retorno de Jesus, né? E que Jesus já vai voltar e que está às portas. Mas, irmãos, diante desses fatos, nós como igreja do Senhor, líderes, pastores, será que nós estamos de fato buscando estar alinhado, estar com o nosso passaporte legalizado, que nos levará para o voo da eternidade? Então, diante dessa expectativa nossa, nesses dias, onde nós vamos estar voltando para o Senhor, eu queria deixar uma reflexão que está lá em Atos, no capítulo 20. Em nome de Jesus, não saia daí, esteja conosco nessa mensagem. Eu acredito que Deus ele vai revelar muito ao seu coração aquilo que Deus preparou hoje através da minha vida, amém? Então fique aí alinhado conosco. Nós vamos ler o capítulo 20, Atos capítulo 20, e nós vamos ler, pode ser a partir do 1, amém? Não, vamos ler a partir do 7, desculpa, amém? Então vamos lá. No primeiro dia da semana, estando nos reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, escute bem, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando, e disse: não vos perturbeis, que a vida dele está. Só até o 10, e eu queria fazer uma reflexão com todos vocês que estão aí conosco nessa transmissão. O que nós vemos aqui é que Paulo, em uma de suas viagens missionárias, nós vemos que o texto relata que era um dia, né, de Santa Ceia, e há uma convocação para um culto de celebração, onde Paulo estaria pregando, e o texto fala que Paulo ele se estendeu em sua pregação. Apesar de que no dia seguinte ele ia sair para uma outra viagem, seguindo o seu trajeto, sua missão, né, como um grande missionário, ele estende a pregação até a alva do dia, e o grande protagonista desta mensagem, querido, é o Eutico. É no Eutico que eu queria falar com vocês. É sobre a vida do Eutico. Então, um jovem chamado Eutico, a Bíblia, o texto que eu li, ele relata que ele estava sentado à janela, olhando a pregação de Paulo, e o texto diz que ele adormeceu profundamente. A Bíblia diz que Eutico caiu do terceiro andar e foi levado morto. A Bíblia diz que Eutico se encantava na janela, se encontrava na janela, no momento em que o discurso de Paulo acontecia. E aí, queridos, fica aqui para nós esta reflexão daquilo que eu queria estar abordando hoje. Nós entendemos que é óbvio, no momento em que Eutico se encontra nessa janela, sentado para assistir uma pregação do apóstolo Paulo, nós conseguimos entender que provavelmente Eutico ele estava disperso. Todos nós sabemos que ouvir uma pregação da janela, com certeza isso trará distração. É possível que da janela Eutico estava sendo levado a olhar outras coisas que aconteciam sob a vista da janela. Então, quando ele olhava para as coisas que ocorriam pelo lado de fora, não sabia ele se ouvia a pregação ou se olhava para as coisas que estavam lá fora. E aí, queridos, muitos de nós, quando se iniciou esta quarentena, se encontravam numa condição como essa. Eu comecei falando sobre a questão de como que está a nossa expectativa, como que nós estamos nos preparando para voltar a cumprir o nosso propósito, a nossa missão, porque nós temos que sim
precisamos entender que nós somos a igreja viva do Senhor, mas o templo físico, ele nos leva a exercer outras tarefas que são fundamentais para a obra do Senhor, para a edificação do reino. Então, queridos, qual tem sido a nossa expectativa e o nosso posicionamento? Será que nesses dias nós refletimos o suficiente para entender que o Senhor, ele tem pressa de que sim, nós voltemos a cultuar juntos e que nós voltemos também com um outro posicionamento e um outro pensamento sobre tudo aquilo que nós estávamos deixando de fazer? É certo que nós sabemos que nada acontece por acaso, isso aconteceu por permissão de Deus. E esses dias que nós estamos muito isolados dentro da sua casa, é necessário, queridos, nós olhar que muitas pessoas antes deste cenário que nós estamos vivendo se encontravam como este jovem, se encontrava muitas das vezes na janela, se encontrava muitas das vezes dentro da igreja, mas não com o devido compromisso, não com sua devida busca pela servir ao Senhor. Então nós precisamos entender que o lugar de Eutico era um lugar de distração. Como nós estamos concentrados nesses dias sobre tudo que está acontecendo e como nós estamos curiosos para entender de fato o que é que está acontecendo. Porque muitas pessoas me ligam, muitas pessoas me chamam no WhatsApp para de fato, pastor, isso é fake news, isso é verdade, isto vai acontecer, isso está acontecendo, e nós precisamos ter que estar dando explicações para algumas pessoas. Então este momento, querido, onde nós estamos tendo a oportunidade de ver um cenário onde pessoas morrem todos os dias, e eu quero dizer, queridos, que nenhum de nós estamos livres disso acontecer. Porque, irmãos, nós precisamos entender que quando nós estivermos aqui na terra, no mundo nós teremos aflições. Nós não podemos ter medo da morte, mas o que nós precisamos entender é que todos nós estamos sujeitos a isso. Mas, contudo, entretanto, porém, queridos, entenda que a mão de Deus, ela está cuidando de você. É a sua vida, a sua busca, o seu relacionamento com o Senhor em buscar entender e buscar a proteção diante de Deus e confiar diante de uma fé inteligente que somente Deus pode te guardar nesses dias. E que todos os teus dias estão contados na palma da mão do Senhor. Então nós precisamos entender que não há mais tempo para distração. Eu comecei falando qual é a nossa expectativa para voltar a cultuarmos. Mas, queridos, a nossa mente vivia muitas das vezes sem foco, como o jovem Eutico na janela. Nós vivíamos distraídos. Nós entendemos que o sono, ele nos leva ao cansaço. A distração, ela nos leva ao sono, cansaço. O texto diz que Eutico, ao se prolongar a pregação de Paulo, o texto diz que Eutico, ele cai da janela. E isso nós entendemos que há muitas pessoas que diante desses fatos, eu estou conjecturando, entenda, eu estou supondo algumas coisas, eu não estou afirmando. Nós precisamos entender, queridos, que o que ocorre é que nessa inércia de distração, de estar com o pé na igreja e com o pé lá fora, sem estar firmado e dizendo, Senhor, eis-me aqui, usa-me. E isso, irmãos, nos leva a entender que há essa necessidade. Precisamos, como cristão, ter esta preocupação de não perdermos mais tempo. O texto diz que Eutico ser levado por uma distração, ao não saber se ouvia a pregação de Paulo ou se olhava ao movimento que ocorria lá fora na janela, ele cai, distraído, com sono. E aí, queridos, o texto diz que ele morre. E no momento em que está tudo tumultuado, tudo alvoroçado, Paulo desce do lugar onde está pregando e dá um abraço nele. Eu não sei qual é a tua condição nesses dias, mas nós precisamos entender, queridos, que nesses dias, pastores, líderes, homens de Deus, estão doidos para dar um abraço nas suas ovelhas. Eu não sei qual é a tua condição nesse período de quarentena, ou como você estava com o Senhor e com a sua igreja, com o seu pastor, antes de tudo isso acontecer. Essa mensagem, queridos, onde eu trago
um relato da história da vida de Eutico, ao olhar uma pregação, se nós formos conjecturar e entender, supor algumas coisas, irmãos, nós conseguimos entender que, lendo esse texto, Eutico era um cristão. Porque se ele estava dentro da igreja, a Bíblia diz que ele saiu do meio do povo e foi sentar na janela. Ele estava dentro da igreja, ele era um cristão. Porém, era um cristão distraído. Era um cristão que foi levado a olhar para o culto e olhar para as coisas que aconteciam lá fora. Então, queridos, o grande questionamento, quando eu comecei a ministrar, qual é a tua postura? Qual é a tua sede? Qual é a tua necessidade? Qual é a tua vontade? Qual é o teu desejo nesses dias de voltar a cultuar ao Senhor? Qual é a tua expectativa? Qual é a tua postura diante de tudo que está acontecendo? Porque você já teve tempo suficiente para refletir na sua vida espiritual, na sua postura diante de Deus. Você já está tendo tempo suficiente. Então eu quero te desafiar, queridos, que não sejamos como o exemplo da vida de Eutico, que não sabia se ouvia pregação dentro da igreja ou se olhava as coisas que aconteciam na janela. Porque assim, queridos, nos dias de hoje. Pessoas, elas estão dentro da igreja, ao mesmo tempo elas estão sendo levadas por distrações ou sendo encantadas por coisas que acontecem lá fora. Eu quero te desafiar, queridos, diante disso que está acontecendo. Faça uma reflexão e faça um propósito, um voto com o Senhor, de que você vai voltar quando tudo normalizar, com a sua postura, com o seu desejo e com a sua identidade, totalmente, perdidamente apaixonado pelo Senhor Jesus. Sobre tudo aquilo que você precisa entender, queridos. Nós precisamos nesses dias, é tempo de dizer: Senhor, quando eu voltar a reunir na igreja com o Senhor, com os meus irmãos, com o meu pastor, eu não quero mais perder tempo. Eu quero, Senhor, cumprir o propósito. Eu quero, Senhor, dar continuidade à missão que um dia foi me dada. Porque você, querido, nós temos um chamado. E não é este cenário onde os jornais apontam para a ordem política as coisas tudo negativa. O cenário da saúde no mundo e no nosso Brasil também ela aponta para um caos. Mas, queridos, entenda, nós somos os arautos da fé, as pessoas que o mundo espera. Nós somos os púlpitos ambulantes que as pessoas estão esperando para decretar as palavras de vitória, para decretar que Jesus morreu na cruz e que há salvação e cura e proteção em um Deus que pode nos guardar e salvar. E é você que Deus quer usar, queridos. É você. Não perca tempo. Que a tua maior expectativa não seja em voltar a cultuar nesses dias, quando tudo normalizar, para um grande churrasco ou um belo estrogonofe. Nós vamos sim comer esse churrasco e estrogonofe. Mas que a minha e a sua expectativa seja uma chama queimando dentro de nós, para que quando tudo normalizar, nós venhamos dizer: Senhor, eu cansei de não levar as coisas mais a sério. Eu quero sim, Senhor, tomar uma postura. Há um passaporte, queridos, que está sendo preparado para mim e para você. Nós precisamos deste carinho, a autorização que nos leva no voo da eternidade. E é essa identidade que nós precisamos ter. É essa postura que nós precisamos ter. Que não haja sobre nós, como igreja do Senhor, diante de tudo que está acontecendo, distração. Nós precisamos entender, queridos, que nada pode nos afastar. Deseje hoje, deseje isso agora. Comece a imaginar o seu retorno. Comece a dizer: Senhor, eu quero dar um abraço, eu quero levar o meu irmão, o meu tio para a igreja, eu quero levar eles junto comigo a te conhecer, a conhecer o amor dos irmãos, o abraço, a comunhão. A Bíblia diz que Eutico, apesar de estar vivendo aquele momento de distração, em um momento de que ele caiu e foi levado à morte, a Bíblia diz que Eutico recebe a segunda chance. Muitos teólogos titulam essa ministração como uma segunda chance. Eutico, ao levar a obra do Senhor, o culto, a pregação do apóstolo Paulo, por não levar com seriedade, a Bíblia diz que ele, distraído na janela, olhando as coisas que aconteciam fora e olhando para as coisas dentro da igreja, foi caído e morreu. Mas entenda, queridos, Eutico, ele recebe uma segunda chance. Não quero dizer que você aqui está em pecado, não quero dizer que você está afastado do Senhor.
é o irmão da igreja. E esta palavra é para mim e para você. O que eu estou querendo dizer para você, como igreja do Senhor, como filho amado, é que o nosso posicionamento não é de mais perder tempo nessa obra, nessa caminhada. O Senhor tem pressa em nos usar. Pessoas estão precisando do nosso abraço, pessoas estão precisando de ouvir a palavra de salvação através da sua vida em uma célula, no seu trabalho, na escola. A obra não parou, querido. Nós estamos diante de um cenário que Deus está permitindo. Mas quando será o nosso retorno? Quando cultuarmos a igreja? Qual é a expectativa que está no seu coração? Eu quero dizer que é necessário fazer muitas coisas. Tudo aquilo que você fazia, diga hoje mesmo: eu não quero mais perder tempo, eu não quero mais viver me distraindo com besteiras, coisas que não me edificavam e que não me aproximavam mais de Deus. Deus tem permitido tudo isso para nos preparar, queridos. Há muitas coisas ainda que estão por vir para acontecer e nós precisamos nos fortalecer e resgatar, fazer o índio do Senhor o máximo possível. Há muitas vidas ainda a ser salvas. Deus tem um plano em que voltemos, mas com muita força. Que quando nós voltamos, o que Deus espera de mim e de você é que sejamos de forma focados em um potencial, em uma chama que age dentro de nós, que é Ele que coloca. Então são tantas coisas, queridos, que estão acontecendo. E o que nós precisamos entender é que nós somos espirituais. E nós temos que olhar as coisas no âmbito espiritual. Entenda isso, querido. É essa reflexão que eu quero deixar para vocês hoje. Que assim como eu, fazendo uma suposição, uma conjectura, ao sentar em uma janela, cai, morre. Paulo desce de onde está pregando, abraça Eutico e ressuscita Eutico. E assim, queridos, eu encerro essa ministração dizendo que o Senhor, assim como usou Paulo para ressuscitar Eutico, que estava distraído em uma janela, Deus quer usar hoje esta mensagem para ressuscitar Eutico, para ressuscitar algo que está dentro de mim e de você, que precisa ser potencializado pelo poder do Espírito Santo. Nós precisamos ir além, queridos. Nós não podemos viver distraído. Nós não podemos dormir na janela. Queridos, quem dorme na janela é levado a se distrair e é levado ao sono. E o sono cai da janela e morre. Mas não é o nosso caso. O que Deus quer em nós hoje é nos levar a entender que quando nós voltarmos para a igreja, nós vamos fazer muito mais do que nós estávamos fazendo. Deus tem pressa em nos usar. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu espero que todos vocês, queridos, que estão aí acompanhando a gente nesta mensagem, eu gostaria que você estivesse aí dando o seu amém, que você estivesse dizendo junto comigo: pastor, eu entendi. Pastor, eu entendi essa mensagem. Pastor, essa mensagem falou comigo. Pode dizer aí, querido, no comentário. Falou comigo, querido. A vida de Eutico era uma vida de distração. Ele não sabia se olhava para as coisas do Senhor, para as coisas que atraía ele pela janela. Quantas e quantas vezes nós nos pegamos dessa forma, com preguiça de ler a Bíblia, com preguiça de ir para o culto, com preguiça de orar, com preguiça de ser um ombro amigo na vida de outras pessoas. Quantas e quantas vezes nós nos vemos dessa forma antes desse cenário? Então, queridos, diga aí onde você está, com muita fé no seu coração: Senhor Jesus, nesses dias, eu sei que nós vamos voltar a cultuar. As coisas vão normalizar. E eu quero, Senhor, voltar com mais força. Amém? Que a sua maior expectativa nesses dias, querido, seja voltar para a igreja e dar um grande abraço no seu pastor, um grande abraço naquele irmão que você tanto abraçava, ficava ali 12 minutos abraçado. Mas também, queridos, que a sua expectativa seja voltar com mais força. Não daquela forma que você estava antes. Talvez fazendo pouco, fazendo por fazer, ou talvez vivendo uma vida de distração, cultuando por cultuar, indo para a igreja por ir. A palavra do Senhor hoje nos faz entender que quando tudo isso acabar, nós voltemos a cultuar com os nossos irmãos, desejosos
em andar em unidade, em andar em uma caminhada em cumprir o íntimo do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Senhor Jesus, por esta palavra. Obrigado, Jesus, porque Tua palavra insiste em nos ensinar. Obrigado, Jesus, porque de fato, sim, o exemplo, a história narrada neste texto sobre a vida de Eutico, que estava sendo levado pela distração. Essa, muitas das vezes, Senhor, era a posição de muitos de nós. Olhando da janela as coisas do mundo, talvez não levando a sério as coisas do Senhor. Mas eu entendo, Deus, que assim como Paulo desce de onde está pregando e dá um abraço em Eutico ressuscita, porque ele caiu da janela e morreu. Pai querido, eu sei, Deus, que tem pessoas que estão desejosas nesses dias de fazer um concerto com o Senhor. Eu sei que tem pessoas nesses dias que estão desejosas em voltar para o Senhor e fazer a obra do Senhor de outra forma. Seja o Senhor nesses corações, nesses dias. Seja o Senhor, Deus, nesses dias, nos corações das pessoas que estão distantes e que querem sim, Deus, retornar à tua casa, a voltar a estar em comunhão com o Senhor e com os seus irmãos. Por isso, ó Deus, eu oro por aqueles que estão ouvindo esta mensagem agora, que sentem a necessidade de voltar a caminhar contigo, Senhor. Seja o Senhor recebendo este coração. Por isso, Deus, não caia sobre nós, ó Deus, nenhuma distração, que não venhamos nos perder, Senhor Jesus, no comodismo. Que o nosso desejo, que assim, Deus, tudo aquilo que o Espírito Santo já plantou dentro de nós, quando voltarmos ao normal, quando voltarmos a cultuar, seja em nós, ó Deus, a chama, o fogo, o potencial do Espírito Santo dentro de nós, nos levando, Senhor Jesus, a fazer obras muito maiores, porque essa foi a mensagem do Senhor, que no Teu nome, Senhor, obras muito maiores nós faríamos, e nós cremos sim, Jesus, que nós vamos orar e vamos ver pessoas sendo curadas. Nesses dias, ó Deus, o Senhor quer usar os Teus profetas, os pastores, os homens de Deus, para trazer, Deus, cura sobre a vida do Teu povo. Por isso, Senhor Jesus, seja o Senhor, abençoa aquele que está na sua casa agora, está recebendo esta mensagem. Em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Queridos, só um detalhe, antes de nós estarmos encerrando, né? A irmã Antônia Silva, a irmã Lucineide, tá? Nós queremos também a Ruth Oliveira, o Robson, Jesus Lane, todos vocês, queridos, que estão aí conosco ouvindo a mensagem, tá? Nós queremos desejar uma ótima semana para você e que Deus abençoe você. Querido, nesse momento, eu gostaria, você que tem a sua vida e entendeu o propósito da oferta, entendeu o princípio do dízimo, eu gostaria de nesse momento estar orando pela sua vida, você que é dizimista, você que é ofertante, e eu também quero orar por você que está desempregado, tá? Nós oramos não apenas aqui pelos dizimistas, pelos ofertantes, mas nós queremos orar por você que está desempregado, para que Deus abra portas nesses dias tão difíceis, para que você consiga ter sua renda para suprir suas necessidades. Amém? Então, se você está com o seu envelope, se você está com o seu dízimo, com a sua oferta aí, vamos estar orando por você. E você que não está trabalhando, não tem dízimo, coloque a mão no seu coração que nós vamos orar também. Amém? Pai de amor, Pai querido, nós entendemos que a Tua palavra nos ensina que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Por isso, Jesus, seja o Senhor na mesa dos Teus filhos, seja o Senhor a Tua fidelidade sendo derramada à mesa daqueles que entregam na Tua casa os dízimos e as ofertas. E também, ó Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor nesta hora a vida daqueles que estão em situação difícil ou aqueles que estão desempregados. Abre portas, ó Deus, supra as necessidades. Seja um Deus, ó Deus, da provisão na mesa do órfão, da viúva e dos desamparados. Por isso, em nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Deus, Te agradecer. Porque em um tempo de pandemia, em um tempo de crise, onde nós olhamos, ó Deus, as coisas estão sempre apontando para as coisas negativas, nós podemos desfrutar que somos um povo Teu, que estamos vivendo os milagres todos os dias da Tua provisão. E nós estamos vivendo, sim, ó Deus, o Teu amor e o Teu cuidado. Também quero orar nessa hora, Senhor Jesus,
para que todo espírito de enfermidade, todo espírito, ó Deus, que assola as pessoas com medo, e se alguém, Senhor Deus, que está ouvindo essa mensagem, onde ela chegar, que está, Deus, com esse vírus chamado coronavírus, seja curado em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor está guardando o teu povo. E assim, Deus, nós te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, queridos? Tenha uma ótima semana, em nome do Senhor Jesus. E aí, queridos, não saia agora, por favor. As meninas vão fazer mais uma dança, amém? Deixa aí o seu like, tá? Compartilha. Um grande abraço, saudade de todos vocês, amém?